Advérbios. Vamos tratar agora dessa questão aqui. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer estou meia triste hoje? Embora seja muito grande o número de falantes que dizem algo assim, devemos lembrar que em contextos como esse, meio é um advérbio porque modifica um substantivo, um adjetivo, perdão, no caso simples. Como advérbios são palavras invariáveis, a gramática normativa não admite a flexão de gênero, masculino e feminino desse termo. De agora em diante, portanto, lembre-se de que o correto seria dizer eu estou meio, um pouco triste. Muitas vezes, principalmente pessoas que se identificam com o gênero feminino, né, utilizam a ideia de meia triste, dando procurando dizer que está um pouco triste. Entretanto, meia, neste caso, se refere a um adjetivo, triste. E aí nós vimos que o conceito de advérbio são palavras invariáveis que se relacionam com verbos, adjetivos ou outros advérbios, trazendo uma circunstância para essas palavras. Nesse caso, então, meia é advérbio, porque se relaciona ao adjetivo triste, dando uma ideia de intensidade. Sendo, portanto, o advérbio uma palavra invariável, não cabe essa mudança para o gênero feminino, independente de quem esteja falando, se é um homem ou uma mulher. Será sempre meio. Meia vai trazer a ideia de metade, né? Por exemplo, meia garrafa de água, ou o substantivo meia, que é aquela vestimenta em que nós colocamos no pé. Meia, então, vai ter esses dois sentidos. No sentido de um pouco, independente de quem e de quantas pessoas estejam falando, será sempre meio. Então, o homem está meio cansado, a mulher está meio cansada, os homens estão meio cansados, as mulheres estão meio cansadas. Meio aí vai ser advérbio, portanto, invariável. Algumas vezes são utilizados na mesma frase dois ou mais advérbios de modo formados pelo acréscimo do sufixo mente. Nesses casos, recomenda-se que o sufixo seja utilizado apenas no último advérbio da sequência. Então, nós temos aqui: os assaltantes atravessaram a portaria rápida e sorrateiramente para evitar serem filmados pelas câmeras de vigilância. Aqui nós temos o advérbio rapidamente e o advérbio sorrateiramente, que se referem ao verbo atravessaram, trazendo uma ideia de modo. E aí, esta regra, na verdade, esta orientação, diz que quando nós temos uma sequência de advérbios de modo finalizados com o sufixo mente, recomenda-se que se coloque o mente apenas no último dos advérbios. Então, se nós tivéssemos mais advérbios de modo aqui, por exemplo, os assaltantes atravessaram a portaria rápida, silenciosa e sorrateiramente. Apesar de todos os três serem advérbios, apenas o último recebe o sufixo mente como orientação, tá bom? Palavras que funcionam como adjetivos ou advérbios. É possível usar como função adverbial, através do processo denominado derivação imprópria, determinados adjetivos sem que a eles se acrescente o sufixo mente. A derivação imprópria, como vocês lembram, nós temos... vamos falar um pouco do processo de derivação, né? Na derivação, nós temos uma palavra primitiva e uma palavra derivada. E a depender da forma como essa palavra derivada é formada, nós teremos diferentes tipos de derivação. Quando nós temos uma palavra primitiva, como por exemplo, normal, e nós acrescentamos um prefixo a ela, como por exemplo, prefixo a, nós formamos a palavra anormal pelo processo de derivação prefixal.
Se nós colocarmos um sufixo, o mente, por exemplo, e formarmos o advérbio normalmente, nós teremos uma palavra formada pelo processo de derivação sufixal. E aí nós temos o processo de derivação prefixal e sufixal, como o caso de anormalmente, que a gente coloca os dois, e nós temos a derivação parassintética, que ela é igual, ela é bem parecida com a derivação prefixal e sufixal, só que nós não podemos de nenhuma forma retirar nem prefixo nem sufixo, senão a palavra não faz sentido. Pois bem, essa revisão rápida que eu fiz da derivação prefixal, sufixal, parassintética e prefixal e sufixal é para falar da derivação imprópria. Na derivação imprópria, a gente não tem nenhuma modificação na palavra. Por exemplo, em anormal, a gente tem o a. No normalmente, a gente tem o mente, mudou alguma coisinha. Na derivação imprópria, não. A gente vai ter a mesma palavra, a única coisa que muda é a sua classe gramatical. Como, por exemplo, palavras que normalmente pertencem à classe dos advérbios, funcionando como substantivo. Como, por exemplo, a palavra, o advérbio não. Não é um advérbio de negação, né? É o mais comum de todos. Mas se a gente coloca numa estrutura, como por exemplo, o não da noiva surpreendeu a todos, nesse caso o não, que antes era um advérbio, nessa situação é um substantivo. Então nós temos um caso de derivação imprópria. Os casos mais comuns de derivação imprópria é realmente o processo de substantivação. É quando uma palavra que pertencia a uma classe gramatical vira um substantivo. Só que isso pode acontecer, a derivação imprópria pode acontecer também no caso de um adjetivo se transformando em um advérbio. Reparem, por ser derivação imprópria, não há o acréscimo de nenhum sufixo. Nós não podemos acrescentar o sufixo mente. Tem que ser a palavra tal qual era usada como adjetivo, só que funcionando como um advérbio. E como que a gente descobre isso? Basta que percebamos a qual palavra aquele termo se refere. Se for a um substantivo, aquele termo é um adjetivo. Se for a um verbo, vai ser um advérbio. Vamos ver aqui exemplos. Paulo é rápido. Nesse caso, Paulo é um adjetivo. Rápido, perdão, é um adjetivo porque está caracterizando o substantivo próprio Paulo. Já em Paulo falar rápido, rápido não é mais uma característica de Paulo, mas é uma circunstância, um modo como Paulo pratica a ação de falar. Portanto, rápido, nesse sentido, nesta estrutura, é um advérbio. Repare que seria possível nós falarmos, produzirmos uma estrutura como Paulo fala rapidamente, certo? Mas no caso de rapidamente, a gente vai ter derivação sufixal, porque acrescentamos o sufixo mente. Em Paulo fala rápido, nós temos um caso de derivação imprópria, porque a palavra não mudou em nada, a sua estrutura, ela só mudou a sua classificação. Mais um exemplo aqui. Achei os livros caros demais. Nesse caso, caros é um adjetivo porque caracteriza o substantivo livros. Em os livreiros vendem caro os livros estrangeiros, caro é um modo como os livreiros praticam a ação de vender. Então, aqui ele é um advérbio. E por ser um advérbio, e por ser invariável, porque é um advérbio, mesmo estando todos os termos no plural, caro permanece no singular. A mesma coisa aconteceria se as palavras fossem femininas. Mesmo femininas, plural. Deveria ficar no masculino singular, porque o advérbio é uma classe invariável. Então, se nós disséssemos assim, as vendedoras, ou melhor, as costureiras vendem caro as roupas estrangeiras. Mesmo costureiras,
roupas, mesmo tudo estando no feminino, continua no masculino singular porque é invariável. Mesmo todas essas palavras estando no feminino plural, o advérbio caro não se refere a nenhuma delas. Ela se refere ao verbo. Por se referir ao verbo, é um advérbio e, portanto, invariável masculino singular, que seria essa forma neutra, né? A forma genérica. Sim, a gramática foi pensada e escrita por homens e por isso ela é machista. Por isso que o masculino é visto como o gênero universal, né? Evidentemente, se o uso é adverbial, não há flexão de gênero e de número, uma vez que os advérbios são invariáveis, como eu disse. O importante, portanto, é determinar a classe gramatical da palavra a qual o termo em questão está vinculado, para que você possa saber se ela desempenha função adjetiva ou adverbial. Então, o que a gente precisa fazer é ver. Está se referindo a um substantivo? Ah, então é um adjetivo. Se refere a um verbo? Ah, então é um advérbio. Beleza? Então, nós temos aqui, é cada vez mais comum em contextos informais o uso de adjetivos em função adverbial. Na tira, o termo positivo, depois da locução verbal precisamos pensar, atua como um advérbio de modo que é equivalente a positivamente. Sei que estamos perdidos há 3 dias, mas precisamos pensar positivo. Claro, está sendo ótimo para perder peso. Aqui nós temos o adjetivo positivo, se referindo à locução verbal, precisamos pensar. E por ser normalmente ser uma adjetiva, aqui nós temos um advérbio, que vai dar essa ideia de positivamente. Então, se refere à locução verbal, então nós temos um advérbio de modo, portanto, invariável. Advérbios interrogativos. Beleza, então nós já vimos advérbios funcionando, já vimos a definição e a classificação dos advérbios, já vimos os adjetivos que funcionam como advérbios e agora os advérbios interrogativos. Alguns advérbios que exprimem lugar, tempo, modo ou causa podem ser empregados em enunciados interrogativos, em perguntas, sejam diretas ou indiretas. Nesse contexto, são chamados de advérbios interrogativos. Observe, nós temos aqui o Calvin jogando o balão, né, a bexiga para cima. Aí o balão cai, explode na cara dele, aí a gente vê que tem um líquido, né, faz plush, que é essa onomatopeia do balão estourando. E aí ele diz, como uma ideia pode parecer tão plausível em um determinado momento e tão idiota quando vista em retrospectiva. Né? A gente às vezes tem umas ideias que, nossa, parecem as melhores ideias do mundo, aí a gente vai ou executa a ideia, se dá muito mal, aí a gente repensa aquilo que a gente pensou depois de ter vivido a experiência e percebe que na verdade era bem idiota desde o começo. Então é justamente essa questão que ele está levantando aqui. Como uma ideia pode parecer tão plausível, tão razoável, tão boa em um determinado momento e tão idiota quando a gente olha de trás para frente, né? Quando a gente vê o resultado e aí volta a ideia. Quando vista em retrospectiva, né? Como se nós fôssemos espectadores de uma maneira, voltando, né? Retrospectiva. Perfeito. Então, aqui a fala do Calvin no último quadrinho ilustra uma ocorrência do verbo interrogativo como. Então, nós temos aqui esse advérbio interrogativo de modo, né? De que modo uma ideia pode parecer tão plausível, etc, etc. Então, nós temos um caso aqui do advérbio interrogativo como, no caso de uma pergunta direta, porque finaliza na escrita com ponto de interrogação. Perguntas diretas e perguntas indiretas, todas elas possuindo advérbios interrogativos. Nós temos o advérbio de lugar, onde, de tempo, quando, de modo, como e de causa, porquê.
Esses advérbios aparecem tanto em perguntas diretas, essas marcadas com um ponto de interrogação na escrita, e as indiretas são as mesmas perguntas, só que a gente faz, como o próprio nome indica, de modo indireto. Olha só, a presença dos advérbios interrogativos nestas situações. Onde estão o Eduardo e a Mônica? Aí eu tenho onde. Eu gostaria muito de saber onde estão o Eduardo e a Mônica. Mesma pergunta, só que de maneira indireta, com o mesmo advérbio interrogativo. Quando poderemos viajar para Ubatuba com você? Quero saber quando poderemos viajar para Ubatuba com você. Como, de que modo você gostaria que eu preparasse o peixe que compramos? Quero saber como você gostaria que eu preparasse o peixe que compramos. Por que você não gosta dos Titãs? Gostaria de saber por que você não gosta dos Titãs, ok? Então, esses são os advérbios interrogativos, são então os advérbios que exprimem lugar, normalmente o onde, tempo, normalmente o quando, modo, geralmente o como, então, onde, quando, como, e o causa, normalmente o porquê, né? Você não gosta. Então, nós temos aqui esses advérbios que indicam exprimem essas ideias e são empregados em enunciados interrogativos, então a gente chama de pronomes não advérbios interrogativos. Ok, eu disse para vocês que o advérbio ele é invariável, então ele não muda em gênero nem número, mas ele pode se flexionar, ele varia em grau. O grau dos advérbios, assim como dos adjetivos, podem se manifestar de forma comparativa ou superlativa. Então, nós temos esses dois graus, o grau comparativo e o grau superlativo. E apenas alguns advérbios, né? Não são todos os advérbios que variam. Por exemplo, o advérbio de tempo, onde, ele não varia também em grau, né? Uma forma única. Pois bem, vamos então às duas manifestações possíveis de variação de grau dos advérbios. Primeiro, nós temos o grau comparativo, pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Então, nós temos aqui grau comparativo de igualdade. Os brasileiros torcem tão apaixonadamente pelo futebol quanto pelo vôlei. Então, nós temos este grau comparativo de superioridade do advérbio tal quanto, tão quanto. Grau comparativo de superioridade. Os brasileiros torcem mais apaixonadamente pelo futebol do que pelo vôlei. E o comparativo de inferioridade, os brasileiros torcem menos apaixonadamente pelo vôlei do que pelo futebol. Então, esses graus aqui do advérbio, eles são dados de uma maneira de sempre de comparação, né? Pode ser você compara dois estados, duas circunstâncias, no caso aqui de modo, de forma igualitária, superior ou inferior. Os advérbios bem e mal possuem formas comparativas sintéticas específicas, porque essas aqui são formas analíticas. Analítico é quando a gente tem mais de uma palavra para trazer essa ideia, ó, tão quanto, mais que, menos que. Só que os advérbios bem e mal possuem formas comparativas sintéticas, é o melhor e o pior. Ó, os meninos cantaram melhor que, ou melhor do que as meninas na apresentação de ontem. Então, esses dois advérbios, eles têm essas formas sintéticas, são formadas por uma única palavra. Os Washington Redskins jogaram pior que, ou pior do que, as duas formas são aceitas, os Buffalo Bills na partida decisiva do campeonato norte-americano de futebol. Então, é isso. Nós temos o grau superlativo, aqui, vimos. Do bem e do mal, nós temos a forma sintética, porque aí a gente não precisa de mais de uma palavra. Mais bem, mais mal, nesse caso não, nós usamos melhor e pior. Só que
O mais bem e o mais mal, eles são possíveis de serem usados, mesmo parecendo errados, mas eles são errados quando não são aplicados nessa situação aqui, ó. Eles mais bem e mais mal só pode ser usado quando se quer usar formas comparativas de bem e mal associadas a particípios que funcionam como adjetivos. Olha só, aqui nós temos um particípio funcionando como um adjetivo de desenho. Meu desenho está mais bem traçado do que o seu. As formas nominais do verbo, e dentre elas nós temos o particípio, vocês viram anteriormente a classe dos advérbios. Pois é, a gente teve que ver os verbos para agora entendermos os advérbios, já que os advérbios se relacionam a verbos em seu modo geral. Então nós temos a redação de Ricardinho foi a mais mal escrita da turma do segundo ano. Então nós temos aqui o particípio do verbo escrever funcionando como um adjetivo para a redação. Então, ó, quando se quer usar formas comparativas bem e mal associadas a particípios que funcionam como adjetivos, deve-se optar pelas formas analíticas, mais bem e mais mal, e não as formas sintéticas, melhor e pior. Então, meu desenho está mais bem feito do que o seu. A redação está mais mal redigida da turma, né? Então, é como se a gente pensasse assim, não é que o meu desenho é melhor. O seu foi bem traçado também. O seu foi bem traçado, mas o meu foi mais bem traçado. Não é que o meu foi muito bom e o seu foi ruim. O meu foi melhor e o seu foi pior. Os dois foram bem traçados, mas o meu foi mais bem traçado. Todas as redações do segundo ano foram mal escritas, só que a redação do Ricardinho foi a mais mal escrita, ok? Então, essa semântica ajuda também a compreender melhor essas formas, né, do mais bem e mais mal de quando usarmos. Nós temos o grau agora superlativo analítico. No superlativo analítico, lembrando, o analítico é quando a gente tem mais de uma palavra, né? Então, o superlativo analítico, o grau superlativo analítico, é formado pela anteposição ao advérbio de um advérbio de intensidade. Então, você coloca um advérbio de intensidade, como muito, como bastante, você coloca antes do advérbio, e aí você constrói um grau superlativo analítico desse advérbio. Ó, apesar de acordar muito tarde, continuei bastante calmo. Então a gente tem aqui tarde, que é o advérbio de tempo aqui do acordar, calmo, que é esse modo como eu continuei, né? Então nós temos, que é um verbo. Então nós temos um advérbio de intensidade anteposto ao advérbio, aqui também. Então nós formamos o grau superlativo analítico. Só que o grau superlativo sintético é quando nós pegamos a ideia dessas duas palavras, esses dois advérbios e colocamos em uma só. Então, por exemplo, apesar de transformar este período em um período com advérbios no grau superlativo sintético, ficaria assim, ó, aqui está no analítico, né? Mas no sintético, apesar de acordar tardíssimo, continuei calmíssimo, ok? Essa é a diferença. O superlativo analítico nós temos um advérbio de intensidade e outro advérbio. E no superlativo sintético a gente sintetiza, a gente pega essas duas ideias e sintetiza em uma palavra só, que é sempre formado pelo acréscimo ao advérbio do sufixo íssimo. As votações das reformas no Congresso, a votação das reformas no Congresso está sendo feita lentissimamente. Para transformar isso em superlativo analítico, muito lentamente, bastante lentamente. Minha filha tem o hábito de deitar tardíssimo todas as noites. Tardíssimo é o advérbio de
modo, de tempo, perdão, advérbio de tempo relativo ao verbo deitar. Aqui, sintético. Analítico, muito tarde. O povo daquela região valoriza muitíssimo as tradições culturais locais. Aqui nós temos esse advérbio de intensidade no seu grau superlativo sintético, ok? Então nós temos as variações de grau nos advérbios, aqui mais uma vez, e olha só, é aqui um pouco de acordo com o que nós utilizamos na linguagem oral. Empregar as formas diminutivas obtidas através do acréscimo do sufixo inho ou zinho em determinados advérbios é um recurso muito usado pelos falantes para reforçar o sentido básico dessas palavras. Então, se eu falo assim, ele deve fazer tudo muito devagarinho. Esse devagarinho aí dá mais essa ideia de intensidade. Na fala isso aparece, né? Já estamos pertinho de casa, então nós já estamos muito perto. Nós, falantes do português do Brasil, utilizamos esse recurso, o recurso do diminutivo para trazer a intensidade ao advérbio. Um efeito semelhante a esse é criado na fala pelo alongamento das vogais tônicas dos advérbios. É o que ocorre na tira ao lado. Interessante, mas estamos trabalhando num produto bem econômico, lembra? Aí ele vai ser bem econômico, ele tira da prancheta e vai numa minúscula. Vai fazer todo o projeto agora bem pequenininho, porque é um produto bem econômico. Então, na fala, a gente também alonga a vogal para dar essa intensidade, né? Tudo isso aqui do acréscimo do inho, do zinho, isso vai aparecer na língua oral, tá bom? Na escrita são as regras que nós vimos anteriormente. E por fim, as locuções adverbiais, nós temos a seguinte ideia. Locuções adverbiais são expressões constituídas de duas ou mais palavras que exercem função adverbial, né? Então, as locuções, vocês viram as locuções adjetivas, viram as locuções verbais e agora as locuções adverbiais. As adverbiais, então, resultam geralmente da combinação de preposição mais artigo mais substantivo, ou de preposição mais adjetivo, ou de preposição mais artigo mais advérbio. Olha só, nós temos um gato e um cachorro olhando umas carnes, eu acho que um açougue provavelmente, e aí o gato diz, estamos sozinhos na loja. Aí o cachorro, apenas nós. E o gato, e eles? Eles, ali, as carnes, né? Vamos olhar de perto, o gato fala. Aí o cachorro, quem me dera não estar tão assustado. Aí o gato, quem me dera ter bolsos para levar mais. No segundo quadrinho, nós temos essa expressão de perto como sendo uma locução adverbial de lugar, constituída de preposição mais advérbio. Então, vamos olhar de perto. Então, nós temos essas duas palavras dando uma ideia de lugar. Estão se referindo ao verbo olhar, portanto, uma locução adverbial. Já na frase choveu sem parar à noite, vemos uma locução adverbial de tempo, à noite, construída por preposição mais artigo mais substantivo. Aqui, preposição mais artigo, a gente tem desse verbo que ocorre crase, deste a que ocorre crase, né? Porque aqui nós temos a preposição e a artigo, por isso que ocorre crase. E o substantivo noite. Conheça a seguir algumas locuções adverbiais e as circunstâncias que explicitam nos enunciados da língua. Nós temos de lugar, como por dentro, por fora, em cima, embaixo, por cima, por baixo, por perto, à direita, à esquerda, ao lado. Todas essas expressões, né, que nós temos essa ideia de lugar, portanto, trata-se de uma locução adverbial. Temos de tempo, depois de amanhã, em breve, à tarde, à noite, de manhã, de repente, de vez em quando, hoje em dia,
de madrugada, na semana que vem, no ano que vem. Todas essas expressões dão uma ideia de tempo. De modo, à vontade, às pressas, às claras, à toa, de mansinho, em silêncio, de cor. Todas essas são, fulano sabe a tabuada de cor. É o modo com que ele sabe, né? Então, esse decor se refere ao verbo saber. De intensidade. De muito, de pouco, de todo, de novo. Todas essas locuções são locuções adverbiais de intensidade. Dúvida, quem sabe? Só tem essa. Afirmação, com certeza, sem dúvida, por certo. E de negação, de modo algum, de jeito nenhum. Então, essas são as locuções adverbiais. As palavras denotativas, a gente vê na nossa próxima aula. No caso de vocês, segundo A, presencialmente, mesma aula na qual faremos a nossa atividade sobre os advérbios. Ok? Bons estudos, qualquer coisa, entre em contato comigo. Tchau, tchau.